Fala, meus bons! Belezinha? Veja bem, nesta semana, na terça-feira, eu fiz um vídeo falando sobre passaporte sanitário. Nesse vídeo... Ih, rapaz, acabou de chegar o rapaz que mora aqui comigo, né? Meu amigo que mora aqui comigo. Bom, voltando pro vídeo. Terça-feira agora, eu fiz um vídeo falando sobre passaporte sanitário. Eu falei que estava surgindo essa conversa, o governador da Sardenha, né, estava pensando em fazer, que seria uma forma de ter um controle da onde você está vindo, se você pode chegar aqui, não pode, se você pode ir para a Sardenha, não pode, se foi contaminado, não foi. Uma espécie de controle da Covid. E isso não foi para frente. No próprio vídeo que eu fiz na terça, eu já falei isso, né, que eu achava que não ia para frente. Foi considerado inconstitucional essa ideia, esse projeto. E como eu já tinha discutido, isso não aconteceu, né, esse tal desse passaporte sanitário. Porém, eu também falei no vídeo que, mesmo sabendo que esse projeto não seria implantado, a gente deveria pegar essas ideias que surgem para poder traçar um norte a respeito de vir para a Europa ou não, né? Porque algumas pessoas perguntavam, né, nos grupos que eu sigo, algumas pessoas me perguntavam também, teria como vir para a Europa, né? Vir para a Itália e tudo mais. E aí, o vídeo de terça fala um pouco sobre isso. Que mesmo que esse passaporte sanitário não vá para frente, como não foi, só essa discussão já faz a gente pensar nessa possibilidade, né? Se eles estão pensando em criar um bloqueio, será que o brasileiro vai sofrer esse bloqueio ou não? Como é que vai ser isso? E hoje, quinta-feira, vai sair uma lista de países que podem vir para a Europa ou não. Por quê? Internamente está podendo viajar e tudo mais, né? Internamente que eu falo nas fronteiras da Europa. Alguns países têm algumas restrições, mas vamos dizer assim, no geral você pode, né, passear. E eles estão querendo agora, eu acredito que a partir de julho, abrir para outros países, né? Países de fora daqui da Europa. Porém, o Brasil não vai entrar nesse grupo de pessoas, né? O Brasil, ele tá, como a gente já havia discutido, ele tá de fora dessa primeira leva de países que podem vir para Itália, no caso, para a Europa no geral. O que é compreensível, né, guys? O que é compreensível, porque pensa assim, você mora em uma casa muito grande, todos os seus familiares moram lá, e amigos mais próximos moram nessa casa. E você tem um vizinho, no mesmo esquema, casa muito grande, família, amigos, todo mundo. A casa A sofre com uma doença, tá passando um problema ali, tem uma doença, um monte de gente começa a morrer e tal, e aí, né, demora um pouco para poder conseguir enfrentar esse problema, e aí enfrenta, morre um monte de gente e o problema solucionado, né? E aí tem a casa B, que também está passando pelo mesmo problema, está sofrendo, tem um monte de gente morrendo, mas a liderança da casa B não está enfrentando esse problema de uma forma que se espera, né? Não está batendo de frente, não está conseguindo diminuir o número de mortos e tudo mais. Quando o problema é solucionado na casa A, é compreensível que os habitantes da casa A não queiram que pessoas da casa B venham para a casa A nesse momento. Neste ponto, enquanto você não resolve esse problema que está acontecendo na sua casa, eu não posso permitir que você venha, porque senão pode reacender o problema naqueles que ainda não foram infectados e tudo mais. Então, é compreensível que exista esse bloqueio. Algumas pessoas podem falar assim, mas não tem problema, porque não ir para a Europa, né, eu não fazer uma viagem para a Europa e tudo mais, isso não vai trazer problema para o meu país. Só que não é bem assim, né? Tudo bem, se um brasileiro vem para a Europa, ele está gerando economia para a Europa, né? O dinheiro está saindo do Brasil para a Europa. Só que o mundo ele é todo interligado, né? O problema começou lá na China e aí espalhou para o mundo todo. Um problema lá em março, né, da Rússia com a Arábia, afetou o preço da gasolina, afetou o preço do dólar, uma treta lá do outro lado do mundo
chegou no Brasil, né? Então, assim, o mundo ele é todo interligado, ele é todo conectado. Então, se você tem um país onde brasileiros não podem ir para a Europa, a gente entende também que europeus não vão vir para o Brasil, porque tem essa propaganda, o Brasil não está conseguindo conter o problema, se você não pegou, você pode pegar, e se você voltar, você pode contaminar alguém. Então, tipo assim, não tem controle, é uma coisa que você não tem controle da informação. Então, acaba que gerando esse medo, você também prejudica a economia brasileira. Então, não é só o brasileiro que não vai para a Europa. Pode surgir também um receio, um medo de europeus indo para o Brasil, e aí você acaba afetando ainda mais a economia brasileira. Então isso não é um bloqueio, não é só um lado que é prejudicado, entendeu? Você prejudica de todas as frentes. Então, assim, o Brasil, ele, né, pelo que eu andei pesquisando, o Brasil ele vai sofrer esse boicote, né? Ele não vai poder ir para a Europa, pelo menos enquanto não resolver esse problema. Eu vou ler aqui o que eles estão cogitando, né? Quais são os parâmetros que eles estão escolhendo para poder avaliar se aquela região pode vir ou não. A tendência da epidemia, se ela está diminuindo ou não, as políticas do governo para combater o coronavírus, se ele está realizando muito teste, se está conseguindo rastrear, né, ter um controle ali das pessoas que estão infectadas ou não, quais são as medidas de prevenção. Então, assim, como eu disse, eles estão ainda levantando os países que podem e que não podem, o que eles vão fazer para poder ter esse controle, o país que for permitido vir para a Europa, o que ele tem que cumprir, o que ele não pode, o que ele tem que fazer, o que não tem que fazer. Eles estão pensando, é um negócio muito novo para o nosso mundo, então tudo isso tem que ser, né, pensado aos poucos. E como o Brasil hoje, se eu não me engano, é o segundo no número de infectados e o terceiro em número de pessoas mortas, né, pessoas que morreram por conta do Covid, e esse número ainda está crescendo, muito provavelmente vai demorar um tempinho aí para poder conseguir as fronteiras para o Brasil serem abertas. E eu repito, isso não é um problema só para os países que não vão receber os brasileiros. Porque se eu não recebo o brasileiro está no mundo todo, o brasileiro anda no mundo inteiro. Onde você vai, você tropeça, um brasileiro estende a mão, entendeu? Um brasileiro dá uma... Epa, calma, segura aqui. Então, assim, onde você vai, você vê um brasileiro. E mostra que o brasileiro também ajuda na economia internacional. Porém, não é só a economia internacional, né? Esses países que não vão receber o brasileiro que vão ser prejudicados. O Brasil também vai ser prejudicado, porque da mesma forma que não vem, não vem. Né? Então, não tem essa de, não me importa, eu não ia para a Europa mesmo, não tinha nenhuma viagem programada, não é bem assim. Como eu disse, o mundo está conectado, as pessoas estão conectadas. Então, problemas que acontecem, que aparentemente acontecem lá longe, chega aqui também, entendeu? Chega no bolso de pessoas que não estão conectadas diretamente com aquele problema em si. Então, assim, o Brasil, né, o governo, a liderança brasileira, ela tem que começar a prestar atenção nisso, tem que entender que a gente não vive em um mundo isolado, a gente não vive em uma ilha isolada. As coisas que a gente faz, que a gente fala, a postura da liderança e dos liderados, eles repercutem em um cenário internacional, né? E hoje a gente não vive mais nesse mundo feudal, fechado dentro do seu borgo, da sua, né, casinha ali, do seu castelo, né? Para o bem ou para o mal, a gente não vive mais assim. Nós precisamos ampliar um pouco mais os nossos horizontes, a nossa mente e ter cuidado, né? Ter cuidado com todo o cenário internacional, porque um país hoje não se sustenta sozinho. E eu estou falando só da questão econômica, tá? Não estou nem entrando num assunto que ainda é mais delicado, complexo ainda, que é a questão das vidas, né? As pessoas que estão morrendo. Nem estou entrando nesse ponto ainda mais pauleira. Mas eu acho que se você começa a cuidar, uma coisa leva a outra, né? É aquilo que eu falei, são coisas conectadas. Se você cuida da saúde, se você começa a se preocupar, se você começa a fazer um combate mais eficiente, mais eficaz, você
melhora a saúde da população, você melhora a sua a imagem que você tem de uma forma internacional, isso melhora a economia, é um ciclo, né? É um ciclo. A forma de fazer isso, bom, aí tem que ser profissional, né? Existe gente que estuda para isso a vida toda. Não é o meu caso. O meu caso, o meu papel é ler as informações e passar para vocês. É isso que eu estou fazendo. Belezinha? Deixa o like. Se não se inscreveu, se inscreve e tamo junto.